A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no 34, e Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a mensagem, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois ela já ultrapassou 1 bilhão de reais com o prêmio. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, capítulo 14, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42,
Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo. Vamos aqui à nossa oração para poder estar apresentando nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas essas pessoas onde essa live ia alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal, ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar essa nossa live para mais pessoas ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem adulterar, sem acrescentar e sem omitir nada nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui à oração, e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração. A oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo o espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham um número aí de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então vamos aqui ao primeiro rebanho, hoje de número ímpar. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de Josué, contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Vamos aqui ao livro o capítulo de Josué. Capítulo 18 do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Josué, capítulo 18. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 18 do livro de Josué contém 28 versículos, que diz assim, fala sobre a herança de Benjamim. No versículo 11, 12 e 13, diz assim: E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias,
e coube-lhes o limite da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu limite foi para o lado do norte, desde o Jordão até o limite ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Avém. E dali alcança este limite os lados de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Oron, de baixo. Glórias a nosso Senhor Deus. E lembrando, como está escrito no livro de Provérbios 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado sempre é o nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos meditar aqui no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas, capítulo 6 do livro de Gálatas, para o rebanho de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. Gálatas, capítulo 6, contém 18 versículos, que diz assim: solidariedade dos santos, no versículo 2, 3 e 4. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Glórias ao nosso Senhor Deus. Solidariedade dos santos. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos meditar aqui no livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Salmos, capítulo 74. Para o rebanho de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Salmos, capítulo 74. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmo 74 contém 23 versículos, que diz assim: lamentação pela destruição do templo. No versículo 4, 5 e 6. Diz assim, no versículo 4: os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebraram com machados e martelos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Vamos aqui ao livro de Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Colossenses.
contém 23 versículos, que diz assim: como devemos permanecer em Cristo. No versículo 2, 3 e 4. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vão meditarem aqui no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. O livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, capítulo 8 do livro de Eclesiastes, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Eclesiastes capítulo 8 contém 17 versículos, que diz assim: a obediência devida ao rei. No versículo 1, 2 e 3. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizestes a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, interagir com a nossa live, para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus poder te abençoar. Jeremias capítulo 44, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 meditarem. Vamos aqui, Jeremias capítulo 44. Contém 30 versículos, que diz assim: as consequências da idolatria. No versículo 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não faças essas coisas abomináveis que aborreço. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errado ou mentindo.
E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade e transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora vamos aqui ao sorteio. A oferta de número 28. A oferta de número 28, vamos aqui, que diz assim: muita atenção, mostre para nós das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada Católica que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 14. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Diz assim na oração de número 14. Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Peço a vocês que vamos dar continuidade ao sorteio. Escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos verdadeiros 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de Sofonias, 3 capítulos. O livro de Sofonias contém 3 capítulos. Sofonias, capítulo 1. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Sofonias para o rebanho de número 21 e rebanho de número 22 contém 18 versículos, que diz assim: os castigos de Judá. No versículo 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços juntamente com os ímpios, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei neste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos meditar aqui no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Vamos aqui, Tiago, contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo do livro de Tiago, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mas lembrando que estamos aqui para fornecer a todos vocês proteção da família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live.
sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo, e em outras redes sociais o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você poder fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Tiago capítulo 4 contém 17 versículos que fala sobre assim, a incerteza do amanhã. No versículo 14, 15 e 16. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos glorias em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta é maligna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Perdão. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de 1 Coríntios contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios contém 16 capítulos. Vamos aqui, 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Coríntios, para o rebanho de número 3 e rebanho de número 4 meditarem. Capítulo 8 contém 13 versículos, que diz assim, alimentos sacrificados aos ídolos. No versículo 4, 5 e 6 diz assim, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por nós, por Ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir com a nossa live para o Espírito Santo poder estar abençoando e iluminando a cada um de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos aqui. Contém 18 versículos, que diz assim, exortações à santificação, no versículo 2, 3 e 4. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Temos que estar sempre buscando a nossa santificação. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de
Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Lucas. Vamos aqui, Lucas, capítulo 1. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando nesse exato momento, porque para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus, estamos em mais de 20 países e em todas as redes sociais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então não deixem de se inscrever ou nos seguir, que vocês estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte por ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lucas capítulo 1, vamos aqui, contém 80 versículos para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem, que diz assim: predição sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. No versículo 27, 28 e 29, diz assim: a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de 3 João, que contém apenas um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de 3 João. Contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos, que diz assim: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. No versículo 6 e 7, que em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que nossos canais e igrejas estão apresentando para todos vocês. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio. A oferta de número 36. Vamos aqui na oferta de número 36. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim na oferta de número 36. Em João 7, versículo 38, está escrito: e foi o próprio Senhor Deus quem falou para crer nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examine com atenção em João 14, 23 e 24, e 26 e 27, João 16, 13 a 15 e Salmos 82. Pois como você será capaz de examinar nas Escrituras Sagradas, nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que, se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus, o Cristo. Examinem Mateus capítulo 7 e João capítulo 7, 24. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui fazer mais uma oração
para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peça ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra, sendo ministrada, que é viva, é vida e é espírito, e vivifica em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem aí no seu pensamento, façam uma pergunta, caso vocês estão necessitando de uma resposta. Mentalize em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano, sem dogma, sem religiosidade, sem acrescentar e sem omitir nada. Somente você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Então vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro. Meditem aí, escolham um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Lamentações, capítulo 2 do livro de Lamentações. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 2. Contém 22 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 2, 22 versículos, que diz assim: Jerusalém destruída. No versículo 1, 2 e 3. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião derrubou do céu, a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas das filhas de Judá. E abateu-as até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó com labareda de fogo, que consome em redor. Jerusalém destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis contém 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 7 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 7. Contém 51 versículos. 51 versículos, mas lembrando,
Você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Reis, capítulo 7, contém 51 versículos. Que diz assim: Salomão edifica um palácio. No versículo 3, 4 e 5. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem, e havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreias quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente de outra em 3 ordens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salomão edifica um palácio para o nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 1, contém 10 versículos apenas. Diz assim: como devemos andar na luz. No versículo 5, 6 e 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, com ele na luz está. Como ele na luz está, temos comunhões uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos. Que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros. Diz assim no versículo 1, 2 e 3. Não repreendas asperadamente os anciões, mas admoestai-os como a paz, aos moços como os irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, interagir para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus poder estar abençoando a cada um de vocês, porque vocês estarão interagindo com nossa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora saiu o livro de 2 Timóteo, contém 4 capítulos. 1 Timóteo, agora 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, contém 17 versículos, que diz assim: a impiedade dos últimos dias. No versículo 1, 2 e 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Contém 21 versículos que fala sobre a vocação do apóstolo Paulo. Que diz assim no versículo 14, 15 e 16. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a quem já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vou sortear mais uma oferta das nossas 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta, disponível em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta, a oferta de número 58. Vamos aqui na oferta de número 58, que diz assim: muita atenção com o seu segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus o Cristo, porque tem de ser bandeira jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades das 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes na mensagem, em que o vídeo está disponível no @milhaofertadim, com a mensagem 19, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 11. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 11, diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra que é viva, é espírito e é vida, e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para o Espírito Santo poder estar falando ao seu coração. Vamos aqui, livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 11 do livro de Daniel. Vamos aqui, Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos, que diz assim: a invasão romana, no versículo 31, 32 e 33. E sairão a eles os braços e profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação assoladora e aos violadores da aliança
ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 18 do livro de Apocalipse. Capítulo 18 do livro de Apocalipse contém 24 versículos, que diz assim: a queda de Babilônia, no versículo 8, 9 e 10. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, e a chorarão, e sobre ela plantearão, quanto virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus, a queda de Babilônia. Vamos aqui a mais um livro. Escolha um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. João, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. João, capítulo 16. Contém 33 versículos, que diz assim: as orações em nome do Senhor Jesus, no versículo 23, 24 e 25. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isso por parábola. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Vamos aqui, Miqueias, capítulo 5. Contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre o surgimento do Messias, nosso Salvador. No versículo 11, 12 e 13. E destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terá adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de 2 João, que contém apenas um capítulo. 2 João, um capítulo. Vamos aqui, 2 João contém 13 versículos. Perseverar no amor e na fé. No versículo 2, 3 e 4. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai, que devemos andar sempre na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro,
a ser sorteado. Livro de Filemão, um capítulo apenas. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo, contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. No versículo 4, 5 e 6. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, o Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando, em primeiro lugar, você mesmo que está me ouvindo. Em segundo lugar, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Em terceiro lugar, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta, para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus nos capítulos 5, 7, 13 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui à última oferta, de número 5. Vamos aqui à oferta de número 5, que diz assim: em nossa quinta oferta, nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e também mais eficientes do que as igrejas dos 2 primeiros apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, que eram feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolhendo um número de 1 a 24, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Sem manipulação nenhuma do ser humano, somente você e o Espírito Santo. Vamos aqui. Se você escolher o número 10, vai meditar no livro de Josué, capítulo 18. Número 5, Gálatas, capítulo 6. Se você escolher o número 22, de 1 a 24, saiu o número 22, Salmos capítulo 74. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Colossenses capítulo 2. Número 17, Eclesiastes capítulo 8. Número 18, Jeremias capítulo 44. Número 24, Sofonias capítulo 1. Número 15, Tiago, capítulo 4. Número 4, 1 Coríntios, capítulo 8. Número 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 3, Lucas, capítulo 1. Número 2, 3 João, capítulo 1. Número 20, Lamentações, capítulo 2. Número 12, 1 Reis, capítulo 7. Número 23, 1 João, capítulo 1. Número 6, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 11, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 9, Filipenses, capítulo 3. Número 16, Daniel, capítulo 11. Número 21, Apocalipse, capítulo 18. Número 8, João, capítulo 16. Número 14, Miqueias, capítulo 5. Número 7, 2 João, capítulo 1. E número 13, Filemão, capítulo 1.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguir, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Agradeço a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus o Cristo nessa live, e que Ele trouxe cada um de vocês por ter ficado comigo até o final. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não deixem de curtir, comentar e compartilhar essa nossa live, porque é tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E assim vocês estarão recebendo as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém.